Alô pessoal, boa noite. Cá estamos nós, sejam muito bem-vindos para a nossa live de lançamento da segunda turma da mentoria As Virtudes Cardeais. Sejam bem-vindos, Cauã, Maísa, Vitória, Matheus, Jussiara, Lucas, Genésia, Andréia Medrado. Boa noite, Andréia. Hoje a gente vai fazer uma live aqui um pouco especial, seja em razão do fato dela ser a aula inaugural da mentoria que a gente vai dar, seja em razão do tema. É algo que a gente tem desejado falar aqui já há algum tempo e agora a gente encontrou a ocasião adequada para poder tocar nesse assunto, que é o chamado status viatoris. Alô, Mike, Elaine, Miguel, sejam bem-vindos. Amém, Andréia, obrigado. E vamos lá, o pessoal tá chegando devagarzinho, a gente já começa. Oi, Diana, seja bem-vinda. A Diana, se eu não me engano, participou da primeira turma dessa mentoria. Bem, então vamos começar. Então, olha só, o tema que a gente vai tratar aqui, como bem diz o título da live, é a peregrinação da alma humana. A alma humana em peregrinação. Essa ideia de peregrinação, o próprio termo peregrino, é uma das traduções possíveis da palavra latina viatori. Obrigado aí, Diana. Viatori significa o viajante, o caminhante, aquele que anda, aquele que está em vias de alguma finalidade, ou, como o termo foi tradicionalmente traduzido, o peregrino, aquele que peregrina. Status viatoris é o estado de peregrinação. E esse termo é usado pela tradição para designar justamente o estado do ser humano enquanto ele está na Terra. Quer dizer, o ser humano ele é um ser espiritual, ele possui uma natureza espiritual, uma inteligência, e enquanto tal, ele tem um destino último que é o céu, que é aquilo que a gente chama simbolicamente de céu, que é uma existência perfeita, vamos dizer assim, essa aspiração que todo ser humano tem pela felicidade, pela perfeição, pela beatitude, é como que uma marca do fato, produzida na sua alma pelo fato dela ser uma alma espiritual. Então, existe em nós um componente que só se satisfaz com o infinito. Esse componente é a nossa inteligência ou o nosso espírito. Isso faz com que a pátria fundamental do ser humano seja o céu. No entanto, ele não é um puro espírito, ele é um espírito encarnado, ele é um espírito num corpo. Ele foi naturalmente concebido para ser um animal espiritual. Quer dizer, um espírito anexado a um corpo. Então, apesar do ser humano possuir como pátria fundamental, em última instância, o infinito, o céu, Deus mesmo, ele vive na Terra. Ele vive na Terra, ele começa a sua existência na Terra. E justamente por isso, esse período em que ele vive na Terra é concebido tradicionalmente como sendo um período de peregrinação. É um caminho, é um devir, é um movimento que o ser humano realiza na direção da sua verdadeira pátria, que é o espírito. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre o que é o status viatoris, o que isso tem a ver com a nossa vida diária e, sobretudo, o que isso tem a ver com as virtudes, como que a correta compreensão desse estado, que é o estado próprio da natureza humana, implica na necessidade de estudar e adquirir as virtudes, tá bom? Eu espero que a gente consiga explicar isso de uma maneira clara e que, de algum modo, caia a ficha de pelo menos algumas pessoas, pelo menos a minha, de que nós somos peregrinos, porque todo o erro da vida humana, toda vamos dizer assim, toda a miséria da vida humana
repousa no fato dele insistir em não aceitar a sua condição de peregrino, e insistir em buscar na terra uma pátria que só existe no céu. Toda a miséria humana está nisso. Todo o pecado, toda a privação, todo o sofrimento, toda a desgraça humana deriva do fato dele considerar a terra como sendo o seu lar, em última instância. Ou seja, deriva do fato dele não se conceber, de não cair a ficha de que ele é um peregrino. Se a gente conseguir tornar isso minimamente claro aqui para vocês, a gente vai se dar por satisfeito. Sejam bem-vindos, pessoal que chegou agora, Elias, Daniel, Ana, Cíntia, Luiz, Fernanda, Amanda, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora, nesse momento, a nossa exposição aqui. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que entender, é a seguinte. Quando nós pensamos, vamos começar aqui pelos 5 sentidos humanos. Quando nós pensamos nos 5 sentidos que nós possuímos, nós notamos que eles possuem uma característica muito específica. Quer dizer, cada um dos 5 sentidos que nós possuímos possui um objeto próprio. A visão tem por objeto próprio a cor. A audição tem por objeto próprio o som. A língua tem por objeto próprio o sabor. O olfato tem por objeto próprio o cheiro. E assim por diante. E esses objetos são chamados de próprios porque eles só podem ser captados pelo sentido que lhe corresponde. Quer dizer, somente a visão pode captar a cor. E a cor só pode ser captada pela visão. A visão não pode ver o cheiro. A visão não pode ver o doce. Assim como a língua não pode saborear o azul. Assim como o ouvido não pode ouvir o azedo. Então cada sentido ele está como que encerrado na direção de um objeto próprio, que exclui uma série de outros objetos que ele não pode captar. Quer dizer, apesar da vista ter como objeto próprio a cor, ela tem uma série de outros objetos existentes que estão fora do seu escopo, que estão fora do seu campo, que ela não pode, portanto, captar. E o mesmo vale para o ouvido, vale para o olfato, vale para a língua. Isso é importante da gente entender, porque a gente vai dar um salto agora. Então, cada um dos nossos 5 sentidos tem um objeto próprio, o que implica que ele não é capaz de captar uma série de outros objetos que não são seus objetos próprios. O olho vê a cor, mas não vê o cheiro. O nariz sente o cheiro, mas não sente o som. O ouvido ouve o som, mas não ouve o sabor, e assim por diante. Bem, só que o ser humano, embora ele possua os 5 sentidos, porque ele é um animal, e é próprio dos animais possuírem os 5 sentidos, ele tem algo a mais. Ele é um animal espiritual, um animal intelectual, um animal racional. Então ele é dotado de uma capacidade perceptiva superior aos sentidos, que é o que nós chamamos de intelecto, inteligência, espírito. E assim como cada um dos 5 sentidos possui o seu sensível próprio, possui o seu objeto próprio, a inteligência também tem o seu objeto próprio. Assim como a visão tem na cor o seu objeto próprio, aquilo para que ela nasceu, assim como o ouvido tem no som o seu objeto próprio, que é aquilo para o que o ouvido foi feito, a inteligência também tem o seu objeto próprio, que é aquilo para o que a inteligência foi feita. Qual é esse objeto próprio da inteligência? O objeto próprio da inteligência é um negócio chamado ser. Ser. A inteligência foi feita para perceber o ser. E o ser é a qualidade daquilo que existe. Então a inteligência foi feita para captar a existência das coisas. O meu olho vê a cor da maçã, mas a minha inteligência percebe que a maçã existe. O meu ouvido ouve o uivo do lobo, mas a minha inteligência percebe que o uivo existe ou que o lobo existe. Então o ser das coisas é o objeto próprio da inteligência. Só que aí acontece uma coisa curiosa, que é a seguinte. No caso da inteligência, não ocorre o mesmo que ocorre com os 5 sentidos. Quer dizer, nós vimos que cada um dos sentidos tem o seu objeto próprio
mas exclui uma série de outros objetos que eles não podem captar. Novamente, a minha visão vê a cor, mas não pode ver o cheiro. Então o cheiro está fora do horizonte perceptivo da minha visão. No entanto, com a inteligência não acontece isso. Por quê? Porque se o objeto da inteligência é o ser, pensem, se o objeto da inteligência é o ser, o que é que poderia ficar fora do campo perceptivo da inteligência? Quer dizer, a minha visão capta a cor, tá? E ela não capta tudo aquilo que não é cor, tudo aquilo que é não cor. O som é um tipo de não cor, o cheiro é um tipo de não cor, o sabor é um tipo de não cor, a textura é um tipo de não cor. E nada disso a minha visão capta, porque a minha visão só capta a cor. Agora, a minha inteligência capta o ser. E se eu me perguntar, o que é o não ser? O não ser é o nada. Então não tem nada que a minha inteligência não capte. Olha que coisa interessante. Alô, Guilherme, seja bem-vindo. Bruno, Paulo, Caio. Eita, Luana, sejam bem-vindos. A turma toda aí. Então veja bem, não tem nada que fique fora da minha inteligência. Porque se o objeto próprio dela é o ser, a única coisa que está fora do ser, a única coisa que não é ser, ou que é não ser, é o nada. E o nada não existe. O nada, por definição, é aquilo que não existe. Então, a única coisa que a minha inteligência não pode captar é o que não existe. Ou seja, ela pode captar tudo. Dizer que a única coisa que a minha inteligência não pode captar é o que não existe é a mesma coisa que dizer que a minha inteligência pode captar tudo. Então, vejam a dimensão desse negócio. O ser humano é dotado de uma capacidade de conter tudo na sua alma. É por isso que a alma humana é maior do que o mundo. É por isso que a alma humana tem mais valor do que todas as coisas que ocorrem no mundo, do que todos os fatos históricos. A alma humana é capaz de conter tudo, porque ela tem a potência para receber o ser. E não há nada que escape do ser, porque tudo o que existe é. Nem tudo que existe é visível, nem tudo que existe é audível, nem tudo que existe é palatável, tem sabor, mas tudo o que existe tem ser, senão não existiria. E se a minha inteligência é a capacidade de captar o ser, ela é a capacidade de captar tudo o que existe. Quer dizer que a alma humana possui uma capacidade de receber todas as coisas, de receber o todo. E mais do que isso, de receber o próprio ser no sentido eminente, o ser absoluto, Deus. Deus cabe na alma humana, por incrível que pareça. Deus cabe na alma humana. Isso é a visão beatífica. A visão beatífica, que é aquilo em vista do que nós estamos caminhando aqui na Terra, quer dizer, esse estado de peregrinação no qual nós nos encontramos, ele tem como destino a visão beatífica. Que é o quê? É a posse, é a alma humana como que contendo o próprio Deus. É claro que só Deus pode fazer isso, só Deus pode se pôr, de algum modo, informar a inteligência humana. Mas eu estou querendo chamar a atenção aqui para o fato de que a inteligência humana ela tem a potência de captar o infinito. Ela pode conter o infinito. Ela pode conter Deus, o ser absoluto, com S maiúsculo. E se a inteligência humana pode fazer isso, a vontade humana quer isso. Porque vocês sabem muito bem que a vontade se segue à inteligência. Vocês viram a propaganda dessa live e entenderam ali, falaram, pô, eu acho que isso aqui é uma coisa interessante, eu acho que isso é um bem. Então a vontade de vocês quis isso, e vocês estão aqui assistindo. Então, se a minha inteligência é capaz de vislumbrar o infinito e conter o infinito de algum modo, a minha vontade, ela naturalmente deseja esse infinito. Ela quer esse infinito. Então existe no ser humano uma potência para receber o infinito e uma inclinação na direção desse infinito. Pela inteligência, nós temos a capacidade de conter o infinito. Pela vontade, nós temos o apetite na direção desse infinito. Isso é o ser humano. Olha que coisa grandiosa nós somos. Tá? Isso não é brincadeira. Tá? E aí você pode ver, por exemplo, o quão terrível é, o quão pecaminoso é aquele indivíduo que desperdiça esse estado ao qual ele pertence. O sujeito que vive somente no mundo dos 5 sentidos, ele está jogando tudo isso fora.
Ele está preferindo ficar ali encerrado no mundo das cores, dos sons, do gosto, do prazer, quando ele poderia, ele foi feito para receber a fonte de tudo isso. Obrigado, Sandra, pela presença. Agora, veja só, isso aí é o ser humano. Nós somos esse negócio aí, tá? Nós somos esse negócio aí. Só que veja bem, vamos pensar agora nesse infinito. Vamos dar um salto agora e vamos pensar nesse infinito, em Deus. Tá? Quando Moisés pergunta para Deus lá qual é o seu nome, Deus diz o quê? Eu sou aquele que é. O que ele está querendo dizer com isso? O que Deus quer dizer quando ele fala eu sou aquele que é? Ele está querendo dizer o seguinte, olha só, eu sou o ser em sentido absoluto, eu sou a presença total, eu sou o ato puro de existir. Isso quer dizer o quê? Que em mim, Deus dizendo, em mim nada falta. Quando Deus diz eu sou aquele que é, ele está dizendo eu sou aquele ser ao qual nada falta. Eu sou aquele ser que não tem nenhuma fissura. Eu sou aquele ser, aquela luz que não produz nenhuma sombra. Eu sou aquele que é. Isso quer dizer o quê? Que em Deus não existe nada que ainda não seja o que deve ser. Para Deus não existe ainda. Assim como para Deus não existe já era, já foi. Não existe isso em Deus. Deus não está tendendo na direção de nada, porque ele já possui tudo. Ele já é tudo. Ele é o ser absoluto que repousa eternamente sobre si mesmo. Isso é Deus. Tá? Isso é Deus. É claro que isso é a fonte maior de deleite concebível, porque nada pode estar fora disso. Fora disso só tem o puro nada, que não é nada. Isso é Deus. Então eu descrevi aqui o ser humano, que é a capacidade de conter esse negócio, essa presença total, absoluta, sem falhas, que repousa eternamente sobre si mesma, que é Deus. Olha que coisa terrível esse negócio. Bem, agora olha só, Deus, ele te criou do nada. Quer dizer, você não tem o mesmo estatuto de ser que Deus, certo? Algumas pessoas devem estar assistindo essa live aqui porque sabem que precisam de alguma coisa. Vai falar de virtude, vai falar de alma humana, eu preciso melhorar alguma coisa. A gente está sempre precisando de algo. A vida humana, ela é intrinsecamente, essencialmente, faltosa. Ela sempre tende na direção de alguma coisa que ela ainda não tem. Isso é próprio da vida humana. E quando a gente pensa no que diz as Escrituras, que Deus nos criou do nada, o que isso quer dizer? O que quer dizer agora que Deus nos criou a partir do nada? Olha só. Dizer que Deus nos criou a partir do nada é o seguinte. O que é o nada? Pensa bem. O nada em si mesmo não existe. É impossível a existência do nada. Tá? Só Deus existe, em última instância, que é o ser absoluto. Agora, se Deus te criou do nada, esse criar do nada é uma expressão metafórica. Que nada é esse de onde Deus te tirou? Olha só. Assim como no homem, na mente humana, o nada só pode existir como ideia, quer dizer, o que você chama de nada? O que você chama de nada é a ausência de alguma coisa. Então você pergunta para mim assim, Sérgio, quanto de dinheiro você tem no seu bolso aí agora? Eu falo, não tenho nada. Certo? Esse nada não é o nada absoluto, porque o meu bolso está aqui. Mas é a ausência de dinheiro. Então quer dizer, o nada ele tem uma existência puramente mental. Quando eu tiro alguma coisa, a ausência dessa coisa eu chamo de nada. Então o nada é uma coisa que só pode existir mentalmente, enquanto ideia. Eu posso imaginar a ausência total de coisas, e isso eu chamo de nada. A mesma coisa acontece com Deus. Deus imagina o nada, ele pensa o nada.
E o que é pensar o nada para Deus? O que é pensar o nada para Deus? É pensar o não Deus. Veja bem, se Deus é o ser absoluto, pensar o nada é pensar o não Deus. É pensar o não Deus. Então, quando Deus pensa o nada, e ele faz isso desde o momento em que ele resolveu criar as coisas, no momento, você pensa bem, Deus é o ser absoluto que repousa eternamente em si mesmo. Um dia ele está lá e fala assim, pô, eu vou criar uma coisa. Eu não posso criar um outro Deus, eu sou onipotente, isso é contraditório. Eu vou ter que criar coisas que são finitas, que estão abaixo de mim, é a única maneira. Então, para ele fazer isso, o que ele faz? Ele concebe o nada, ele concebe o não Deus. E quando ele concebe o não Deus, ele concebe infinitas possibilidades de não ser Deus. Infinitas maneiras de não ser o ser absoluto. Dentro dessas infinitas maneiras de não ser Deus, estão contidos os arquétipos, as formas originárias que vão dar origem a todas as coisas que existem. Quer dizer, o Sérgio é uma forma de não ser Deus. O Totó, o cachorro, é uma forma de não ser Deus. Cada um de vocês é uma forma de não ser Deus. E dizer que Deus tirou cada um de nós do nada é dizer que antes de nos criar, ele concebeu dentro da sua mente, lá dentro do verbo divino, o nada, o não ser Deus. E ao conceber o não ser Deus, ele concebe uma multiplicidade, uma multidão de possibilidades de existências parciais, de seres que não são absolutos, de seres relativos, de seres onde a existência está misturada com alguma privação, com algum nada, com alguma sombra. E é isso que nós somos. Ser uma criatura é ser uma mistura de ser e nada. Como o nada absoluto é impossível, mas a mistura do ser e do nada não é impossível, basta você não ser Deus, para que você tenha na sua essência uma mistura de ser e de nada. Eu sei que esse negócio é um pouquinho abstrato, mas é mais simples do que parece. Cada um de nós, justamente porque não somos Deus, somos uma mistura de ser e de nada. Ué, como que poderia ser diferente? Se Deus é o ser pleno, nós somos seres fissurados, com falhas. Isso quer dizer que entre o Criador e a criatura sempre existe uma deficiência. Todo ser criado tem algum grau de deficiência, que é justamente a marca que o diferencia de Deus. Por isso que Deus não pode criar uma coisa perfeita. Isso é uma besteira que as pessoas colocam na nossa cabeça. Deus só cria coisas imperfeitas. Porque é próprio da criatura ter uma marca na sua natureza que é como um aviso constante que diz o seguinte: você não é Deus. O seu ser não é pleno. A sua existência é relativa, é faltosa. Algo sempre vai te faltar. Por quê? Porque você não é o absoluto, você é o relativo, você é a criatura. Todos os seres têm isso, todos os seres criados. E no caso do homem, além de ter isso, ele tem consciência disso. E é só por isso que ele pode entender Deus. Porque é no momento em que nós tomamos consciência de que algo nos falta, no momento em que nós tomamos consciência da nossa finitude, que nós tomamos consciência indiretamente do infinito. Quer dizer, é no momento em que você se toca que tem algo que te falta, naturalmente, que você percebe a existência de algo ao qual nada falta. É só por nossa privação que nós podemos conceber Deus. É só porque nos falta alguma coisa, é só por conta da presença de um déficit ontológico na nossa existência que nós podemos conceber a existência de Deus e aspirar a essa existência. Então veja que ser uma criatura é trazer na sua essência a marca de uma falta. Isso quer dizer que você... É isso que quer dizer que você foi criado do nada. Falando filosoficamente, a gente já vai descrever o status viatoris a partir disso. Isso aqui é o arcabouço
necessário para que a gente compreenda o que a gente está fazendo aqui na Terra e para onde que a gente tem que ir. Tá? Isso quer dizer que a nossa existência, ela é uma existência que está sempre em vias de se fazer, em vias de se conquistar. Cada um de vocês aqui está diariamente fazendo um esforço para ser o que você deve ser. Quer dizer, a nossa essência, o nosso ser, aparece para nós fundamentalmente como dever ser, como um futuro ao qual nós aspiramos. Todo dia eu, Sérgio, tento ser melhor o Sérgio. Todo dia, vocês, a cada ação que vocês fazem, vocês estão tentando ser melhor aquilo que vocês são. Alcançar mais perfeitamente um certo estado de repouso do qual vocês estão privados naturalmente. É isso que quer dizer ser um peregrino. Ser um peregrino, mais do que estar andando pela terra e mudar de lugar depois da morte, seja indo para o céu ou para o inferno, ser um peregrino é estar sempre em vias de se tornar aquilo que você é. Nenhum ser humano pode se gabar de ter conseguido se tornar perfeitamente aquilo que ele é. Isso é impossível. Porque faz parte da natureza humana estar sempre em vias de se tornar aquilo que ela é, aquilo que ele é, aquilo que ele deve ser. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, por um lado, que existe em nós uma força positiva, prestem atenção nisso, existe em nós uma força positiva que nos impele na direção da plenitude, na direção daquilo que nós devemos ser. Essa força vem da nossa natureza humana, da nossa essência humana. Existe algo em cada um de nós que nos impele na direção de algo, tá, que nós ainda não temos, mas o qual nós aspiramos. Então, a existência humana, ela é, antes de tudo, uma aspiração a ser o que ela é, a ser o que ela deve ser. Mas, como nesse coeficiente, nesse pouco de ser que existe em nós, está misturado um pouco de nada, como a gente explicou, existe, por outro lado, uma força negativa na vida humana, que arrasta, que trava essa aspiração na direção do ser, e que faz com que o ser humano sempre ainda não seja aquilo que ele deve ser. Então a vida humana ela está presa entre dois vetores. Um que aspira a ser o que ele deve ser, e um que retarda essa aspiração, fazendo com que ele nunca seja ainda aquilo que ele deve ser. Então nós estamos como que presos dentro de dois vetores, ou duas forças mais ou menos opostas. Uma que quer ser alguma coisa, e uma que ainda não é. E a nossa vida é sempre assim. Pensem, por exemplo, para dar um exemplo, pensa, por exemplo, num ator. Um ator, ele tem um papel que ele tem que interpretar na mente dele. Tá? Ele tem esse papel, é uma essência, uma forma que está na mente dele. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Mas no momento em que ele entra no palco, ele entra no tempo, ele tem que fazer a sua performance. Tá? A cada ato, a cada gesto, a cada palavra, a cada frase que ele emite, ele está tentando alcançar aquele critério de perfeição que ele tem na mente dele. Ele está sempre tentando fazer melhor aquele papel, desempenhar melhor aquele papel. E no final da peça ele faz um balanço de tudo isso e fala: eu não desempenhei muito bem, eu fiquei longe daquilo que eu deveria ser. Aí no dia seguinte ele faz a mesma peça de novo e fala: hoje eu me aproximei mais, mas eu ainda posso melhorar. E ele nunca vai falar: hoje eu fui a encarnação perfeita desse papel. Então a gente tem que compreender a vida humana mais ou menos assim. Tá? Existe um papel que nós devemos cumprir, e isso é a nossa essência. Tá? É a essência da vida humana. Aquilo que nós devemos ser e devemos fazer. Que Cristo nos ensinou o que é isso. E nós estamos sempre aspirando nessa direção. Mas no momento em que nós começamos a desempenhar a nossa vida,
em que nós temos que escolher como educar meu filho, que escola que eu vou botar, que curso que eu vou comprar, o que eu vou ler, com quem que eu vou casar, eu caso ou não caso, e etc. Eu vou para a guerra ou não vou, eu voto em quem, não importa. No momento em que a gente entra na vida real, entra no palco e tem que desempenhar, tem que fazer essa imagem perfeita do homem se encarnar, se incorporar nas nossas ações, a gente começa a caducar, a gente começa a como que cambalear. É difícil, porque agora as duas forças estão em jogo. E a gente é como um ator que nunca consegue desempenhar perfeitamente aquilo que ele deve desempenhar. Isso quer dizer que nós estamos o tempo inteiro tentando ser melhor aquilo que nós devemos ser. Como um ator está sempre fazendo um esforço na direção da expressão máxima e perfeita do papel que ele deve representar. Tá? Dá para perceber isso? Eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente, mas assim, se vocês estiverem entendendo um pouquinho, já dá para a gente caminhar para a direção em que eu quero chegar. Tá? Então, olha só. Isso quer dizer que a vida humana está sempre apontando para o futuro, mas que tem algo nela que está sempre puxando ela como que para o passado. Tem um elemento que resiste ao aperfeiçoamento, a essa aspiração pela perfeição. Num certo sentido, isso é a luta entre o espírito e a carne. É a luta entre o espírito e a carne. Por que Cristo falou? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, tem algo em você que quer o infinito, mas tem algo em você que vai retardar esse processo. Porque você é uma mistura de ser e nada. Você foi tirado do nada. E tudo aquilo que vem do nada, sob certo aspecto, tem uma tendência para o nada também. E no caso do ser humano, e aqui eu vou avançar nessa exposição, que não vai ser muito longa, mas vamos caminhar mais um pouquinho. No caso do ser humano, ele é dotado de livre-arbítrio. Por ser dotado, a Poliana está perguntando se a live ficará salva. No Instagram não, ela vai entrar como conteúdo da mentoria, que a gente vai anunciar daqui a pouquinho. No caso do ser humano, por ser dotado de livre-arbítrio, tem um problema aí. Olha só, num animal que não tem livre-arbítrio, essa mistura de ser e de nada, ela aparece em quê? Às vezes o animal pode, por exemplo, nascer imperfeito. Esses dias eu vi um vídeo de um búfalo que nasceu com uma pata na testa. É uma imperfeição, é uma falha, é uma privação ali. O animal pode nascer mais fraco, tá? Ele pode nascer com qualquer tipo de deficiência. Então, nos seres irracionais, o nada que vem misturado com o ser que eles são, e para entender isso agora, tem que ter entendido o que eu falei até aqui, né? Se manifesta nas deficiências corpóreas e psicológicas que o animal pode ter. Mas no caso do ser humano não é só aí. A gente também pode nascer defeituoso, mais fraco, mais frágil, mais nervoso, ou sei lá, mais burro, né? Mas no caso do ser humano é o seguinte, ele tem livre-arbítrio. Ele tem uma capacidade de decidir livremente para onde ele vai. Então o ser humano ele pode escolher seguir o ser ou o nada. Se nós somos uma mistura de ser e de nada, e se nós somos uma mistura de ser e de nada consciente, dotada de livre-arbítrio, capaz de deliberar e definir o rumo da sua vida, isso quer dizer que nós podemos escolher voluntariamente, responsavelmente, entre o ser e o nada. Nós estamos entre esses dois vetores, um que aspira à plenitude e um que retarda essa aspiração, mas nós estamos conscientemente entre esses dois vetores e podemos escolher ir para um lado ou ir para o outro. O ser humano se encontra em estado de peregrinação na medida em que, apesar das forças, vamos dizer assim, retroativas, que o arrastam na direção do nada, ele vai sempre dando um passo na direção da plenitude. Ele está sempre fazendo um esforço para ser mais aquilo que ele é. Para ser melhor aquilo que ele é. Ser melhor, pensem nisso. Ser melhor. O que é a noção de melhor? O melhor é justamente essa aspiração na direção de algo
que não pode nunca ser perfeitamente realizado pela criatura, pelo próprio fato de você ser uma criatura. Por que nós queremos ser melhor? Porque existe em nós algo que aspira sempre a uma perfeição que nunca pode ser perfeitamente realizada. Só Deus vai poder fazer isso por você no final. E a cada vez que você dá um passo nessa direção, você produz uma coisa chamada de mérito. O que é um mérito? Um mérito é um passo na direção da perfeição. É quando, diante dessa escolha entre a privação e o ser, entre o nada e o ser, você opta pelo ser. E todo dia, tudo que acontece na sua vida é uma oportunidade para você fazer isso. Ontem eu estava na igreja e eu tinha postado no grupo da igreja alguns objetos que foram perdidos na igreja. E tinha um terço que parecia muito com um terço meu que sumiu. Não sabia onde. Parecia, pô, eu acho que esse terço é meu. Aí a moça que cuida lá do Achados e Perdidos falou, ó, tem uma outra moça que disse que é dela. Então vou verificar com ela primeiro. Se não for dela, aí provavelmente é o seu. Verificou, a moça disse que não era dela. Eu falei, então é meu, com certeza. Fui lá ontem, ela me entregou o texto na minha mão. Eu olhei o texto e falei, é o meu mesmo. E ela saiu, falou, que bom, saiu. Daqui a pouco eu virei o crucifixo e vi que o crucifixo tinha um desenho que o meu texto não tinha. Naquele momento, quase que eu fiquei com o texto para mim. Não exatamente por malícia. Ali foi desatenção, falta de consideração. A missa ainda estava acontecendo, tinha acabado de acontecer, o padre estava ali, a procissão estava saindo, né? E eu peguei e falei, opa, eu chamei ela de novo e falei, não é o meu não tem esse desenho aqui, e devolvi para ela. Ali, o que estava em jogo ali era uma escolha entre o ser e o nada. Ali eu tive a oportunidade de caminhar na direção do meu destino, que é a plenitude, ou de caminhar na direção do nada, da privação. Quando nós caminhamos na direção do nada, quando nós seguimos aquilo que em nós não é genuinamente humano, ou seja, quando nós seguimos aquilo que em nós é animal. Porque apesar de animal, nós somos, em última instância, humanos, espirituais. Então, quando eu sigo aquilo que em mim é espiritual e humano, eu estou dando um passo na direção do meu destino. Eu estou, de fato, assumindo a minha condição de peregrino. Eu estou produzindo um mérito. Realmente eu estou caminhando. Quando você caminha, quando você dá um passo na direção da plenitude, quando você faz o que é certo, porque você agiu com seu espírito, com a sua inteligência, que quer conter o infinito, e com a sua vontade, que aspira ao infinito. Quando que você deu um passo para trás na direção do nada? Quando você agiu de acordo com aquelas forças que em você são não humanas. E essas forças não humanas em você são o modo do nada estar presente em você. Então, a cada vez que você segue o seu desejo, o seu prazer, em contraposição ao que a razão diz, você está caminhando na direção do nada. E quanto mais você caminha na direção do nada, mais você vai se habituando a optar pelo nada, pela privação. Quanto mais você caminha na direção da plenitude do ser, mais você vai se habituando a caminhar na direção do ser, da plenitude, de Deus, do infinito. Só que é o seguinte, chega um momento em que você morre. E quando você morre, a sua alma se separa do corpo. E quando a sua alma se separa do corpo, você perde o status viatoris. Você perde o seu caráter de peregrino. A peregrinação acabou. Quando você morre, a peregrinação acabou. Fechou. O ciclo da existência se fechou. Imagina você morrendo agora. O caminhão passou em cima de você. Só sobrou a sua consciência. O que a sua consciência pode fazer? Mais nada. Ela só pode contemplar a si mesma e falar, caramba, e agora? O que eu fiz comigo? O que eu fiz de mim? Agora é o juízo. Agora só resta eu encarar o infinito, e ver se diante do infinito eu aspiro a ele ou não. A resultante de todas aquelas escolhas que eu fiz entre o nada e o ser, entre a plenitude e a privação, é que vai determinar se no momento da minha morte eu vou aspirar ao infinito ou eu vou aspirar ao puro nada. Só que como o puro nada não existe, se a resultante das suas ações for essa aspiração ao nada, ou seja, se durante a sua vida as suas escolhas foram sempre feitas na direção dos animais, a partir das suas potências animais, não humanas,
No momento da morte você vai aspirar ao nada. Só que como o nada não existe, para onde que você vai? Deus fez um lugarzinho específico para isso. É um lugar onde você vai estar maximamente privado do ser, da plenitude. Você não vai, quem aspirou ao nada não desaparece depois da morte, tá? Porque Deus te fez imortal. Então, quem no final das contas aspirou ao nada em última instância, como teve a resultante das suas escolhas, uma aspiração ao nada, vai para o inferno. E o que é o inferno? É um estado definitivo, porque ele não é mais um estado de peregrinação, é um estado definitivo, acabou o estado de peregrinação, é um estado definitivo no qual você vai ser maximamente privado da sua plenitude, daquilo que a sua inteligência e a sua vontade aspiram, do ser. Você imagina você ter somente o mínimo de ser necessário para você se lamentar e se torturar por toda a eternidade porque você não tem ser. Você imagina? O mínimo de ser que é te dado no inferno é o mínimo necessário para que você simplesmente lamente, sofra e se tortura com o verme da consciência, que é a pior dor do inferno, é o verme da consciência, é um remorso terrível, que deriva da consciência de que foi você mesmo que optou pelo nada. E que agora você vai ficar eternamente ali, com um pedacinho de chão pequenininho no qual só cabe o seu pé. A partir do qual você vai contemplar tudo aquilo que você perdeu. E que você deseja. Você vai continuar desejando tudo aquilo, mas com a consciência terrível e eterna, extremamente intensa, de que você o perdeu por culpa sua. Só que é o seguinte, para você dar esses passos meritórios e caminhar na direção de uma vida cuja resultante seja a aspiração à plenitude, para você ir para o céu, porque no céu o que vai acontecer é o contrário do inferno, você vai ser integrado na plenitude, você vai ser integrado na plenitude, é a perfeição. Para você conseguir dar esses passos, vocês sabem que é difícil, a gente tenta todo dia caminhar nessa direção e não consegue. Não consegue. A carne, ela, como diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente não consegue. Para que a gente consiga dar esses passos, nós precisamos de algumas coisas. A principal dela é um negócio chamado graça. Então a gente precisa estar em estado de graça. Tem que ser batizado, tá? Tem que cumprir os mandamentos, receber os sacramentos. Isso aí é a condição básica do negócio. Agora, só isso também não basta, porque a graça, ela aperfeiçoa a natureza, então ela exige uma natureza que já esteja minimamente integrada. E a nossa natureza não é totalmente organizada pelo instinto animal, pelas forças orgânicas ou psíquicas que nós temos. Como nós somos livres, a nossa natureza só pode ser organizada, bem disposta, inclusive para que a graça tenha efeito nela, ela só pode ser bem disposta e organizada voluntariamente. Então nós é que temos que organizar aquilo que nós somos. Seja para receber a graça e para produzir méritos, para caminhar na direção da plenitude. Senão a gente não tem força para isso. E força significa virtude. Virtude nada mais é do que o desenvolvimento de forças que vão te capacitar a vencer esse impulso na direção do nada. Vencer essa força de gravidade que te atrai na direção da privação e do nada. E a virtude não é uma coisa que você nasce com ela, é uma coisa que você adquire por meio da sua inteligência e da sua vontade. Tá? Bem, então, sem virtude você não produz mérito, sem virtude você não caminha. E no status viatores, quer dizer, na vida do peregrino, não caminhar significa caminhar para trás. Tá? Então, quem não tem virtude, quem não busca virtude, tá? Quem não caminha, está, sem perceber, caminhando para o inferno, para aquele estado no qual você só vai ter o mínimo de ser necessário para lamentar e sofrer o resto da vida. Sinto muito, mas é isso. Então, por conta disso, tá? Não é por conta disso que a gente está abrindo a segunda turma da mentoria Virtudes Cardeais. Tá? É por conta disso que a gente foi estudar virtudes.
Nós começamos a estudar as virtudes, eu comecei a estudar as virtudes por conta disso. Quando eu entendi esse negócio, eu falei, peraí, então eu tenho que buscar esse negócio chamado virtude. Só com as forças que a natureza me deu, eu não consigo deixar de cometer os pecados que eu cometo. Eu não consigo deixar de ser preguiçoso, deixar de abandonar a luxúria, abandonar a gula, abandonar a soberba, a inveja, o orgulho, a mentira. Não consigo. Só com as forças que a natureza me deu, não dá. Quando eu entendi isso, eu falei, então eu preciso acrescentar essas forças deliberadas que vão me tornar capaz disso. Tendo me convertido, comecei a buscar o quê? A estudar e entender para poder buscar e praticar as virtudes. E entre todas as centenas de virtudes que o ser humano tem, existem 4 que são como que a cabeça de todas elas, porque contém de algum modo todas elas. São como que a raiz de todas as outras. E elas são chamadas por isso de virtudes cardeais, que são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Tendo entendido minimamente isso, e graças a Deus, a inteligência humana ela é diferente do corpo humano. No corpo humano, assim, quanto mais você busca o prazer e você tem bens prazerosos, menos as outras pessoas têm. Certo? Quer dizer, os bens corpóreos, eles nunca podem ser perfeitamente distribuídos entre todos. Quanto mais você aspira a eles, mais você quer ter e menos o outro vai ter. Os bens espirituais não são assim. Eles, por serem espirituais, quanto mais você deseja eles e quanto mais você tem, mais você quer que os outros tenham e os outros podem ter. Porque eles são inesgotáveis, por serem espirituais. Então o fato de eu buscar aqui a verdade, o bem e a virtude, não diminui a quantidade de verdade, bem e virtude que vocês podem procurar. Pelo contrário. Isso inspira em mim a necessidade de que vocês também busquem. Então a gente resolveu falar, vamos fazer uma mentoria sobre virtudes cardeais. Fizemos a primeira turma. Foi muito boa, considerei ela muito boa, as pessoas gostaram. Talvez tenha algumas pessoas aqui que participaram, a Diana falou que foi muito boa. Que consistiu ali em 6 aulas, onde nós dissecamos essas virtudes. Tá? Na verdade, 5 aulas, onde nós dissecamos. Fizemos uma primeira aula dando uma introdução ao que é a virtude, como a gente adquire. Depois falamos da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. Junto com essas aulas, nós mandamos um material de apoio. Eu acho que somou-se ali quase que 30 páginas, onde nós, não é uma transcrição das aulas, pelo contrário, é um complemento mais elaborado, tá? Porque feito em forma de texto, escrito por mim mesmo, que foi também entregue aos alunos. E dada vamos dizer assim, né, o sucesso da coisa, que me pareceu existir, e vendo, por exemplo, os comentários que os alunos fizeram, depois a gente vai colocar alguns aí para circular, a gente falou, vamos fazer uma segunda mentoria. Esperamos o momento adequado e achamos que agora é a hora da gente fazer isso. Só que é o seguinte, ela vai ser a última vez que a gente vai fazer, pelo menos os próximos anos aí, porque os problemas passam a ser outros. Então, tendo resolvido os problemas das virtudes na minha cabeça, agora eu começo a estudar outras coisas. Então, faremos cursos e mentorias sobre outros assuntos. Aqui o Bruno fez, o Caio estão falando aí que foi muito bom. Obrigado, gente. Então, vamos abrir aí essa segunda turma agora da mentoria As Virtudes Cardeais. São vagas limitadas, são a princípio 20 vagas, tá? Porque a gente quer fazer uma coisa mais íntima. Aula ao vivo é muito melhor, eu me dou muito bem com aula ao vivo e quando assim, aqui ainda é interessante que eu vejo vocês falando, mas quando eu posso ver o rosto de vocês podem me interromper para fazer pergunta, é muito melhor ainda, tá? Então, eu gosto mesmo de aula ao vivo. Então, serão aulas ao vivo, embora elas ficaram gravadas e disponíveis para aqueles que adquirirem a mentoria. Elas ocorrerão nas próximas 5 quartas-feiras, a partir das 9 horas. A gente vai lançar um carrossel daqui a pouco, onde tudo isso vai estar bem descrito aí para vocês, tá? Um preço bem vamos dizer assim, modesto. E se eu fosse vocês, eu não perderia essa chance, porque o tema é muito importante, tá? O tema é muito importante. Isso aqui é uma coisa que foi esquecida, tá? Nos últimos séculos. Eu fiz faculdade de filosofia, fiquei quase 10 anos lá dentro, nunca ouvi falar desse negócio. As pessoas não sabem mais o que é isso. E isso é a coisa mais importante para definir o destino da vida humana. Ser um peregrino, a peregrinação da alma humana, tá? Ela só pode ocorrer na medida em que essa alma é dotada de virtudes.
Sem virtude não tem peregrinação. Tem um caminho na direção do nada, que vai te conduzir para a boca do abismo. Tá? A mentoria ela vai ser online, então a gente vai dar as aulas ao vivo através de alguma plataforma aí. Não vou falar o nome aqui porque a gente nunca sabe o que pode falar nome ou não, mas é através de uma plataforma. A gente tem um grupo exclusivo numa outra plataforma aí também, que eu não vou falar o nome, e lá a gente passa o link no dia, passa material, responde perguntas, então a gente vai estar sempre dialogando por meio de texto, áudio, nesse grupo, ao longo da mentoria, e as aulas às quartas-feiras, a partir de semana que vem, às 9 horas da noite, sendo que elas ficarão gravadas para aquelas pessoas que não puderem assistir eventualmente, tá? Então, encerrando aqui agora, o link já vai estar disponível ali no nosso perfil, a gente vai lançar um carrossel também com o conteúdo, um resumo bem simples do conteúdo, e dê uma conferida lá, tá? Quem não participou da primeira, confira, comprem lá e participem, porque eu espero ter conseguido mostrar para vocês aqui a importância desse negócio, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, participem e divulguem também para ajudar a gente, tá? Que o nosso trabalho aqui é bem tímido, bem devagarzinho. Então todo o esforço que vocês puderem fazer para divulgar vai nos ajudar aqui, tá bom? Um abraço a todos, agradeço a presença, a paciência e comprem aí, assinem, participem da segunda turma da mentoria As Virtudes Cardeais. Para mim vai ser um prazer ter vocês aqui como alunos. Grande abraço, Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.